nome do Senhor, né? Porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem nos conduzido. Tantas mulheres já passaram por essa organização, umas já não estão mais entre nós, outras não estão na nossa congregação, mas contribuíram para que até aqui nós chegássemos para comemorar hoje 59 anos. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Paizinho de amor, nós engrandecemos o Teu santo nome, nós Te glorificamos, pois Tu és esse Deus que cuida de nós, um Deus supremo, e que nos olha com tanto carinho, que cuida de nós durante toda a caminhada. E, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem levantado mulheres para que juntas, Senhor Deus, possam buscar a Tua face para o engrandecimento do Teu santo nome. E hoje, Senhor Deus, não é diferente. Aqui tem homens e mulheres que vieram porque estão aqui para Te buscar, estão aqui para Te adorar, para que o Teu nome seja glorificado. E nós Te rendemos graças e Te pedimos, Senhor Deus, que Tu possa fazer a Tua vontade no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, no nosso ser, para que o Teu poder seja manifesto, Senhor Deus, e nós possamos alegremente, Senhor, glorificar o Teu nome, Te adorar, tão somente, Senhor Deus, para que o Senhor receba nesta noite a honra, a glória, o louvor e a nossa adoração. Nós assim oramos, Senhor Deus, crendo que Tu és um Deus capaz de fazer muito mais do que nós possamos Te pedir nesta hora. E em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Romanos 11. Tem uma pessoa que vai fazer a leitura para mim. Pode vir. Vamos ver Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Fiquemos de pé, vamos louvar ao Senhor. 228, né?
Podeis sentar. Nós vamos, nesse momento, ter um período de oração. Vamos orar ao Senhor. Se alguém tem algum pedido de oração que queira fazer, pode fazer nessa hora. Bom, digo eu, vamos estar orando pela coordenadora da MCA, né, a irmã Dalva, que está se recuperando da cirurgia. Tenho certeza que ela está lá com o coração ardente, mas não pôde estar aqui conosco. Então, vamos estar orando pela irmã Dalva, pela sua saúde. Pode dizer? Qual o nome dela? Qual o nome dela? A Paula, que está próxima a ter o bebê. Quem mais? Dona Leila, nossa vizinha. Tiago. A sua sogra? E a sogra do Carlos Alberto, que também está internada para fazer uma cirurgia. Amém. Renata, que também estará fazendo uma cirurgia. Eu vou pedir a Carla que esteja orando por esses pedidos, por favor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu tens nos alcançado com a Tua graça e misericórdia. Tu tens, Senhor Deus, nos protegido. Tu tens também, Senhor Deus, nos abençoado. Nós te agradecemos, Pai, pelas bênçãos que Tu nos dá e também, Senhor Deus, por todas as lutas, Senhor Deus, que temos, mas Tu estás conosco e nós te agradecemos também por isso, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, no Teu trono de graça, esses pedidos que aqui foram feitos, Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, o que cada família está passando, Pai. Alcança cada família mencionada neste momento de oração, Senhor. Que cada um deles, Senhor Deus, sejam alcançados por Ti e entendam, Senhor Deus, que necessitam Te buscar cada vez mais e confiar na Tua providência, Senhor. Abençoe esses enfermos, Senhor, que cada um deles também, Pai, possam depositar em Ti a confiança e Te buscarem, Senhor Deus, de acordo com a necessidade deles, Senhor. Em especial a Fúvia, Senhor Deus, que está com problema psicológico, Senhor. Ela conhece a Tua palavra, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Tu sabes, Pai, o que ela necessita. Tu sabes também o que a família dela precisa, Senhor. Alcança cada um com a Tua graça, Senhor. Dê a eles sabedoria para este momento difícil, Pai. E a Tua igreja, Senhor Deus, também possa entender e ajudar essa família e todas as outras que aqui foram mencionadas, Pai. Que a Tua igreja seja uma igreja ativa e presente, Pai, na vida desses familiares. Capacita cada um de nós, Senhor, para sermos presentes, Pai, na vida desses familiares que necessitam de apoio, de carinho, de um telefonema, Pai, que nós possamos entender esses momentos, estarmos presentes como a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos, Pai, por este momento em que nós estamos juntas para falarmos, Senhor Deus, de Ti, mas também para compartilhar, Senhor Deus, as nossas necessidades. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.
Nós temos visitantes hoje, né? Tem visitante do seu lado aí? Tem visitante aí do seu lado, Kelly? Fica de pé pra gente. Eu os conheço, mas tem quem não. Irmã Débora. É uma irmã do coração também, né? Seja bem-vinda, volte mais vezes. Fique à vontade no nosso meio. Ah, irmã Maria. Mora no nosso coração, né, irmã Maria? Venha muito mais vezes, né? Yara. Nós vamos ter uma palavra agora com a tia Célia. Vai trazer uma mensagem aqui pra gente, uma reflexão. Ah, sim, Margarete. É da Igreja Batista do K11. O K11 está sendo representado aqui hoje.
Muito lindo, né? Faltou alguém para você abraçar? Então é hora. Nós vamos louvar e vamos continuar nos cumprimentando. Se faltou alguém, você vai ter a chance agora, tá bom? E o meu pianista foi embora. A gente vai louvar. Mas a gente sabe, o cântico é Quero Amar. Enquanto isso, nós vamos nos cumprimentar, tá bom? Se faltar alguém para você abraçar, você vai abraçar. Quero te amar, quero amar sem distinção, sem preconceito, sem intrigas, em perfeita comunhão e viver o... Ele chegou. Vamos lá. Vamos endireitar aí. Quero amar, né? Põe aí, amor. Quero amar. Quero amar sem distinção, sem preconceito, sem intrigas, em perfeita comunhão e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Amém? Muito bom nós poder abraçarmos uns aos outros e realmente vivermos essa amizade, né? Nós vamos agora chamar. Eu falei para ela que hoje eu a abraçaria de novo. Dei um abraço nela domingo e falei, quarta-feira eu vou te abraçar de novo. E vou abraçar, né, a nossa querida irmã Beth, que vai nos trazer uma mensagem agora para o nosso coração. Que Deus abençoe. Até que horas eu tenho? Eu tenho 3 folhas. Muito bem. Não fala 11 horas da noite, você vai apanhar depois. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês. Vocês estão completando 58 anos e merecem meus parabéns. 50, ué, ali. Então está errado. Fala, olha, não pode falar mentira. Você tem 59 anos. Então, olha só, ninguém mais de 59? Só a Doralice? Olha só, então, todos nós temos a cara assim, mais ou menos como a da Doralice. Eu, Esther, todo mundo, né? Cara de 50. Para a gente é vantagem, né? Ter cara de 59 anos. Mas realmente é uma alegria, né? Chegar a esse tempo e tempo da gente refletir algumas coisas, né? Pensar algumas coisas. De antemão, vocês sabem que eu não sei pregar, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas. E eu queria conversar um pouco sobre os nossos olhos.
Eu tenho pensado muito nos olhos ultimamente, porque eu estou para fazer uma cirurgia, que eu estou com catarata, e esse pensamento, né, passa pelo meu coração. E quando a Creuza me falou no sábado, me solicitando, né, que eu viesse falar, eu comecei a pensar em algo e comecei a traçar algumas ideias. Até eu falei com a Creuza, isso não se faz, você tem que chamar com antecedência, né, porque a gente precisa amadurecer as ideias. Mas, quando chegou no domingo à noite aqui, aquilo que eu havia pensado foi por terra. A mensagem me veio no domingo à noite aqui, quando eu estava sentada na hora do culto, eu comecei a buscar e fui mais ou menos delineando as coisas. E eu pensei nessa pergunta: como estão os seus olhos? Eu estou vendo que tem muita gente de óculos aqui, né? Como estão os seus olhos? Você usa óculos, Martinha? Usa? E por que não está com eles? Para parecer que é nova. Ah, o da Martinha está aqui, ó. Ela está ali para parecer que não tem ainda 59 anos. Você não tem ainda, né? Anderson, você não usa óculos, parabéns. O pastor usa óculos, já está igual óculos de velhinho. O dele está aqui, ó, em cima do nariz. Isso é sério, né? Não, quem usa assim é que precisa só para ler, né? Então ainda está bom. É pior quando eu uso aquele que precisa para sempre. E você, Laila? Você usa sempre, para tudo, né? Muito bem. Como estão os seus olhos? Mas vamos pensar um pouquinho. Você utilizou os seus olhos hoje? Quem usou? O tempo todo. A Lília falou o tempo todo. Utilizou os olhos para ver qual... Você vai de trem ou de ônibus? Vai de ônibus, para ver a placa do ônibus, né? Senão pega o ônibus errado, né? Para ir trabalhar. Agora, eu queria que você pensasse o seguinte: qual foi uma coisa bonita que você viu hoje? Uma coisa bonita que você viu, que você, assim, se sentiu abençoada por estar vendo aquilo. Ai. Olha, posso garantir que não é uma melhor visão, nas 5:30 da manhã. Vamos lá. O que é que você... Oi? O que é que você viu que você achou bonito hoje? Ninguém viu nada? Sim, Dora. Doralice, vamos ver. Sempre acha muito lindo. Sim, que bom, né? O que é que você viu? Sabe que às vezes a gente para de perceber as coisas. Uma vez, eu morei 7 anos em Quito, né? Quito, a capital do Equador, é uma cidade muito bonita, porque a maior parte do tempo, você vê montanhas com neve o ano todo ao redor da cidade, longe. E eu, às vezes, chamava a atenção das pessoas, porque elas moravam lá e já não ligavam para aquilo. Eu disse: gente, vocês têm que louvar a Deus todos os dias, olhando essa paisagem linda que tem aqui nessa cidade, né? Todos os dias, quando era dia de sol, aquelas montanhas brilhavam no sol, coisa muito bonita. Hoje de manhã, nós saímos para a ginástica antes das 7, né, que nós temos a ginástica lá em Vila de Cava, lá é coisa super chique, nós fazemos ginástica de manhã, 7 horas. Aí, um pezinho de rosa com uma rosinha bem bonitinha, vermelhinha, uma das primeiras coisas que eu apreciei de manhã. Hoje o céu estava muito azul, ainda falei com ele, hoje vai fazer um lindo dia, porque não tem uma nuvem no céu. Que coisa bonita de se ver. E foi bonito também, lá na hora da ginástica, lá em Vila de Cava, tem um grupo que faz ginástica, é um programa do governo do estado. E que bonito ver pessoas, 35 pessoas hoje, né? 35 pessoas hoje, 7 horas da manhã, todo mundo sorridente, animado e fazendo os exercícios. Bonito de se ver. E quando consegue acertar, né, que às vezes o pessoal erra muito, mas quando os exercícios são assim, cadenciados e todo mundo fazendo junto, bonito, bonito de ver. Pessoas alegres, tentando se exercitar. E às vezes a gente perde a oportunidade, né, de contemplar essas coisas que são bonitas. Os nossos olhos, e o Anderson estava me lembrando isso, os nossos olhos também ajudam no nosso equilíbrio. Querem ver uma coisa? Fica de pé, todo mundo.
Vamos ficar de pé. Fica de pé. Quem pode, eu sei que nem todo mundo pode, né? Nem todo mundo vai poder fazer tudo. Mas olha aquele versículo, aquela Bíblia que está ali. Todo mundo fixa os olhos ali. E agora você, quem puder, tá, gente? Eu não quero ninguém caindo aí, não. Levanta uma perna e olhando fixo. É um pouco difícil, mas a gente consegue. Agora fecha os olhos para ver. Logo, logo, você se desequilibra. Certo? O Carlos Alberto foi o primeiro a cair, né? Foi o primeiro a cair. Muito bem, pode sentar. Não vamos fazer muito tempo, não vai começar a cair todo mundo aqui, é muito sério, né? Mas mesmo com os 2 pés no chão, se a gente fecha os olhos, a gente não mantém um equilíbrio. Então, os olhos são assim, uma coisinha tão pequenininha, mas muito importante, né, no nosso organismo. E Jesus disse uma vez que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Há um ditado que diz que os olhos são a janela da alma. É difícil para falar uma mentira, olhando nos olhos, né? Dizem que a pessoa não consegue fixar os olhos. Quando você vai conversar com uma pessoa e que ela não te olha nos olhos, é estranho, não é? Você se sente assim, algo não está bem, parece que não há sinceridade naquela comunicação. Vocês já se depararam com uma pessoa endemoniada? Ela não te olha nos olhos. Por que será? Há trevas naquele olhar, não é certo? Então, os olhos são a janela da alma, e Jesus chamou a atenção disso. Os olhos são a janela da tua alma, é onde reflete aquilo que está na tua alma. Então, quando você olha uma pessoa, você olha dentro dos olhos dela e fala aquilo que está no teu coração, e ela vai perceber que o que você está falando é verdade. Ela pode confiar naquela mensagem de amor que você está entregando. Se, pelo contrário, os teus olhos estão se movendo, né? É um sinal que o corpo dá. Ou você está olhando para baixo, ou alguma coisa assim, você sente que há algum problema naquela comunicação. Quando um filho faz uma travessura, né, bem violenta lá, que você vai chamar, ele não te olha nos olhos, né? Ou então só fala, não fui eu, e já desvia o olhar porque sabe que está falando mentira. E muitas vezes, em muitas ocasiões, os olhos foram utilizados na Escritura. Houve um momento na caminhada de Abraão, que nós conhecemos a história, né? Abraão e Ló estavam juntos, né, naquela peregrinação que Deus havia convidado a Abraão. E chegou um momento quando começou a acontecer conflitos entre eles, porque tinham muitos bens, e estava havendo problemas lá entre os pastores. E o que Abraão faz? Chama a Ló, o seu sobrinho, e diz: levanta os teus olhos, tudo que está diante dos teus olhos você contempla, escolhe para onde você tem que ir. E Ló, naquele momento, ele olhou as campinas adiante dele, ele foi por aquilo que os seus olhos materiais estavam vendo. Apareceu ali? Está ali o Abraão. Eu conversei com o Anderson para me ajudar. Eu falei assim: Anderson, eu não vou ter tempo, você me ajuda? E eu mandei as coisas para ele, tudo pelo e-mail, pelo Facebook. Mas em Vila de Cabo, o Facebook não anda como nos outros lugares. Então eu mandei, mas a mensagem não chegou. Então agora, de última hora, ele ajeitou assim algumas coisas para mim. Mas, então, aí no capítulo 13 de Gênesis, Abraão coloca Ló diante de uma escolha e manda ele olhar. Vamos lá, no capítulo 13, versículo 10 e 11. Gênesis, capítulo 13, os versículos 10 e 11.
10 e 11. O que diz aí? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Isso ia acontecer depois, né, quando ele já estava por lá. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Naquele momento, Ló fez a escolha que lhe parecia melhor, mas ele estava olhando com olhos materiais. Talvez, se nós estivéssemos ali, tivéssemos feito essa escolha também. Ele estava escolhendo o rumo que a vida dele ia tomar. A promessa de Deus estava com Abraão, mas ele se afastou de onde estava a bênção de Deus. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Não fazemos, olhamos com os nossos olhos materiais e o nosso coração repousa nessas coisas. E às vezes não é aí que está a bênção de Deus. E Ló fez essa escolha que não foi boa. Se nós seguirmos a história, nós vamos ver que logo depois Abraão teve que ir em socorro dele, porque ele foi levado cativo, houve guerras e um monte de coisa. Quando chegamos ao capítulo 15 do livro de Gênesis, nós encontramos um Abraão meio desanimado. Ele estava desanimado da vida, porque ele estava já peregrinando há muito tempo. A promessa que Deus havia feito a ele há muitos anos atrás não se havia cumprido. Ele já estava com mais de 59 anos, né? Já estava mais avançado em idade. E ele não via perspectiva de que a promessa de Deus se cumprisse. E ele estava desalentado. Se vocês leem aí, eu não vou ler desde o início do capítulo, mas nós vamos perceber um Abraão assim bem caído de ânimo. Ele estava realmente desanimado. Havia passado anteriormente por guerras, teve que guerrear com, creio que 4 reis, né? 4 reis. E o Ló, que era o sobrinho dele, foi levado cativo, ele teve que ir correr atrás para libertar o sobrinho. Então, era um momento assim de tristeza, de desânimo, e eu acho fantástico o que Deus faz aí. Era de noite, pensa bem, de noite, Abraão lá muito desanimadão, talvez dentro da barraca dele lá, né? Ele era rico, a barraca dele devia ser muito chique, mas total era uma barraca, né? Uma barraca, ele estava lá meio desanimado. Então, Deus começou a considerar algumas coisas com ele, e no versículo 5, olha só o que Deus faz. Conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor. Vocês já viram um céu estrelado, um lugar que não tem luz? Lá naquele dia não tinha luz, né? Porque não havia luz elétrica naquele tempo. Imaginem aquele céu precioso. E Deus mandou, olha para lá, olhar para uma coisa tão grandiosa, tão especial. Vê se você pode contar essas estrelas. E Abraão, eu creio que ele ficou boquiaberto, olhando aquela beleza toda, com Deus ali, conversando com ele, e disse: olha, a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. E os seus descendentes serão como as estrelas do céu. Olha que coisa maravilhosa. Em um momento de tanto desânimo, ele receber essa força de Deus. E essa promessa se cumpriu e continua se cumprindo até hoje, porque nós, em Cristo, somos descendência de Abraão. Fazemos parte daquela promessa que foi naquele dia. Então, Abraão, naquele momento de desânimo, que também pode ser e é tão comum nas nossas vidas, aquele momento quando nós achamos que as coisas não estão caminhando, que as promessas não vão se cumprir, que Deus se esqueceu, que Deus está cansado e não está olhando para mim. Deus chega e vem reafirmar a sua promessa de consolo, de proteção, de ajuda. E essa foi a experiência de Abraão.
E há um versículo que eu queria que vocês lessem agora, Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, 4. Diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Olha que promessa preciosa. Repetida muitos anos depois de Abraão, né? E depois, na primeira carta aos Coríntios, Paulo, fazendo uma referência a este versículo, talvez, ele diz o seguinte: as coisas, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vocês já imaginaram o poder, a grandeza, a riqueza que há em Deus? Eu creio que a nossa mente não pode dimensionar as riquezas que Deus tem para nós, as bênçãos que Deus tem para nós. Mas elas estão aí, né? E à medida que nós vamos compreendendo e vamos confiando, essas promessas vão se cumprindo, porque Deus está trabalhando a meu favor. Está trabalhando a favor da igreja nesses 59, desses 58 anos. Deus está trabalhando e continuará trabalhando, porque nós pertencemos a Ele. E vamos agora a uma situação de um profeta que fez muita diferença numa guerra. Havia guerra entre a Síria e Israel. E Eliseu estava atrapalhando a guerra tremendamente. Por quê? O rei da Síria combinava lá com seu comando de guerra: olha, vamos fazer isso e isso em tal lugar. Deus revelava a Eliseu e Eliseu revelava ao rei de Israel. Então, todos os planos do rei da Síria iam por água abaixo. Ele já começou a pensar: deve haver um traidor entre nós, temos que descobrir. E ele disse: não há um traidor não. É que em Israel há um profeta de Deus que descobre tudo o que a gente faz. Deus fala com ele. E o rei da Síria ficou possesso, ficou bravo, e vamos pegar esse homem, porque esse homem está atrapalhando a minha guerra, né? Está atrapalhando. Era uma nação poderosa que estava querendo expandir os seus domínios, e esse Eliseu estava atrapalhando. Então, o que ele faz? Manda o exército para cercar a cidade. Ele descobre onde estava Eliseu, que era em Dotã. Ele manda o exército e cerca a cidade. Quando é de manhã, que o ajudante lá do profeta, né, o moço jovem, que era como um secretário lá do profeta, levanta, ele fica apavorado. Por quê? Ele vê todo o exército sírio cercando a cidade. Porque o rei disse: vai buscar esse homem aí, porque eu vou prendê-lo, porque ele está me atrapalhando, está atrapalhando os meus planos, né, de guerra, de expansão. Então o moço ficou apavorado. O que é que nós vamos fazer agora? E foi uma coisa muito interessante. O profeta diz para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. Os olhos materiais daquele moço estavam vendo o perigo ao redor. E o profeta pede ao Senhor que abra os seus olhos espirituais, para que ele visse a imensidão do poder de Deus naquele momento. Então, o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que coisa tremenda. Os olhos espirituais foram abertos. E esse moço viu que o poder de Deus se manifestaria de uma forma tremenda ali naquele lugar. Ainda que de forma invisível aos olhos materiais, Deus estava socorrendo o seu profeta. E é uma lição que nós precisamos também aprender. Olhar com os olhos espirituais. Quantas vezes nós estamos na nossa caminhada olhando tudo de um modo muito material, é ou não é? Não é verdade? Esses tempos, eu andei tão chateada, tão nervosa com essa questão dos olhos, que eu preciso operar.
estou trabalhando e não quero faltar, estou dando aula aqui no CEDERJ, é um grupo que está a meu cargo. Houve um dia que eu fiquei tão chateada que eu chorei no consultório médico, e tanta coisa, eu fiquei tão chateada. Eu estava olhando com meus olhos materiais. E de uns dias para cá eu disse, não, o Senhor vai conduzir todas as coisas, eu vou olhar isso com olhos espirituais. O caminho que o Senhor der vai ser o melhor. E deixei de me afligir, deixei de ficar tão preocupada com esse assunto. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, porque sempre, Deus vai nos dar uma visão diferente daquela que está me preocupando, daquela que está atrapalhando a minha vida. Com certeza, Deus vai me dar uma visão melhor. Eu queria que nós cantássemos, Abra os Olhos do Meu Coração. Eu não sei cantar direito, mas eu creio que alguém sabe, Martinha sabe, o Diogo. Nós vamos cantar, e vamos cantar isso realmente com o nosso coração. E depois nós vamos fechar com algumas coisas. Abra os olhos do meu coração. Essa música é uma oração para Deus abrir os nossos olhos para ver a Ele mesmo e não as circunstâncias, não as coisas que nos cercam. Abra os olhos do meu coração. Os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver.
Vamos sentar. Eu queria terminar chamando você para olhar para 4 coisas. Em primeiro lugar, olhar para Jesus. Nós temos sido convidados a olhar para tantas coisas nesse tempo, mesmo nas igrejas. Você passa por aí pela cidade, as igrejas estão convidando para a vitória, estão convidando para acertar a sua vida financeira, estão convidando para acertar a sua família, estão convidando para ver milagres, para receber bênçãos. Nós precisamos olhar para Jesus. O escritor aos Hebreus disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus, que não podemos nos perder com os convites que estão sendo feitos para nós hoje. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus nos faz ver as coisas de uma perspectiva, da perspectiva eterna. Eu estava lendo um livro, alguns dias atrás, que diz que quando nós olhamos com a perspectiva eterna, as coisas, nós não vamos ficar esquentando cabeça com coisas pequenas, porque a nossa perspectiva é eterna. E às vezes a gente se enrola e se aborrece e se amola com tantas coisas, mas nós precisamos ter, olhando para Jesus, ter a perspectiva do eterno, porque o eterno é que vai permanecer. Então as outras coisas passam, até a nossa própria vida é tão pequena diante da eternidade, que não vale a pena a gente gastar tempo com coisas menores. Em segundo lugar, olhar para a palavra. O salmista, no Salmo 118, disse, desvenda os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Oh, como nós precisamos isso. Compreender a palavra de Deus, que é um tesouro assim tão grande, tão profundo, que nós precisamos orar a Deus e olhar para a palavra e pedir a Deus que desvende os nossos olhos, tire aquilo dos nossos olhos que não nos permite perceber as verdades da sua palavra. É outra coisa tão necessária hoje. E precisamos conhecer a palavra, ir à palavra, olhar para a palavra. Então, olhar para Jesus, olhar para a palavra, olhar para as pessoas como Jesus as olhou. Vamos pensar naquela mulher adúltera que estava no meio daquela multidão. Como aquela multidão estava olhando para aquela mulher? Já estava olhando como uma vítima. Eu quero é jogar uma pedra e ver o sangue correr, certo? Mas teve uma pessoa naquela multidão que olhou diferente. Olhou com olhos de compaixão. E viu nela alguém que merecia a graça de Deus. O mundo está precisando de olhar de graça, né? Olhar de graça. E às vezes não é muito fácil fazer isso, mas precisamos olhar as pessoas como Jesus as olhou. Jesus olhou diferente para Zaqueu, olhou diferente para a mulher samaritana, olhou diferente para as pessoas, né, que ele encontrava. E nós precisamos fazer isso também. Ter um olhar mais de misericórdia, né, do que de crítica, ou um olhar de reprovação. Precisamos desse olhar de Jesus. E por último, olhar a necessidade do mundo. E eu anotei 3 coisas. Em Mateus 9, Jesus olhou as multidões e teve compaixão delas. Por quê? Porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Precisamos ter esse olhar para as multidões. Em Lucas 19, ele olha para a cidade de Jerusalém. E o que é que ele faz? Ele chora. Chora, porque Jerusalém rejeitou o carinho, rejeitou o aconchego de Jesus. Ele disse, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar você, fazer como a galinha faz com seus pintinhos, e você não quis, você recusou. Quando olhamos para a nossa cidade, precisamos ter esse olhar. E ver na nossa cidade, uma cidade tão grande, com tanta gente,
Quantas pessoas estão andando hoje na nossa cidade sem conhecer a graça de Jesus? Então, sempre que você olhar para a cidade, principalmente você que mora no morro, estenda as mãos para a cidade e ore por ela. Ore pelas pessoas que estão transitando por aí sem conhecer a graça de Deus. Precisamos ter esse olhar. E, finalmente, eu quero que... Agora vamos abrir as Bíblias. João 4:35. Nós vamos ler juntos este versículo. Olhar para as necessidades do mundo. João 4:35. Vamos ler juntos. Provavelmente as versões serão diferentes, mas não importa, né? A mensagem é a mesma. Todo mundo achou? João 4:35. Ok? Vamos juntos. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, o tempo de olhar, o tempo de colheita é agora, não é daqui a 4 meses, não é no final do ano, quando vem as mangas, né? As mangas têm um tempo certo, né? Todos nós sabemos quando é tempo de manga, que aqui na igreja tem. O arroz tem o tempo certo, mas a vida humana não tem o tempo certo. O tempo é agora, a colheita é agora. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos, aqui e longe. Na China, no Japão, na Europa, em todos os lugares. Eu recebi uma revista, a colheita, né? Falando do problema europeu, né? O problema de evangelização na Europa. Como a Europa está se tornando um país pós-cristão dominado pelos muçulmanos. Foi berço de missões, né, e tudo, e hoje é assim. Mas precisamos, então, ter esse olhar. E o meu desejo esta noite é que esse olhar tenha falado ao seu coração. Que a gente aprenda a olhar com os olhos de Jesus, aprenda a olhar com os olhos espirituais. E aprenda a ver as maravilhas que Deus tem para nós a cada instante. Que Deus nos abençoe. Sim, Sueli. Maria. A rua está bonita por causa dela, né? Tá bom, Martinha. Agradecemos nossa irmã Beth. Palavra boa, né? Que edificou com certeza as nossas vidas. Nós vamos agora com a Lídia. Eu quero chamar aqui à frente todas as irmãs que participam da MCA. Todas. Correndo, hein? Tem que vir correndo. Elas correm bem, vocês estão pensando que não? Nós corremos, né? Eu quero agradecer a todos vocês que atenderam o nosso convite, né, de estar aqui hoje conosco. É uma comemoração da igreja, onde nós estamos comemorando o aniversário da MCA. Mas nós queremos aqui, né? Essas são as irmãs que nós temos hoje. Talvez tenha faltado alguma, né? Que não está presente. A Nádia não pôde estar, né?
A Célia está lá em cima. A nossa irmã Dalva, que é a nossa coordenadora, como eu já disse, está se recuperando. Mas olha o nosso número aqui. E agora eu queria que ficasse de pé todas as irmãs da nossa congregação. Todas fazem parte da nossa congregação. Vocês são muito bem-vindas. Vocês fazem parte desse grupo e nós estamos precisando de vocês. Já falei com a Beth. A Beth já pode passar para o lado de cá, que ela disse, Martinha, eu já estou aí. Pode passar para o lado de cá. Né? Já conversei com algumas jovens casadas e falei dessa necessidade de nós estarmos unidas para nós caminharmos, né? Porque precisamos uma das outras. Nós vamos agora com a nossa regente aqui, né? Neide, passe para cá. E eu quero que todas as outras irmãs também passem para cá, né? Para a gente poder caminhar juntas. Nós temos essa necessidade, nós também precisamos de vocês e unidas nós seremos muito mais fortes. A partir de hoje, vamos olhar para a MCA com outro olhar, amém? Porque aqui tem uma história aí que a MCA é coisa de velho, né? Mas não é não. Vamos lá. Vocês podem louvar conosco.
Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. E que seja, Deus, engrandecido o teu nome nas nossas vidas, Pai. E que nós temos a certeza, Senhor Deus, que a tua graça permanecerá sobre nós, Senhor Deus, para que nossas vidas sejam testemunhas vivas do teu Espírito, Pai. Nós te engrandecemos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Convido as irmãs e os irmãos que se dirijam até o salão para a gente comer um pedacinho de bolo, né?